Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade, então, à nossa disciplina de Prática Jurídica 3, com grande alegria, né? E que eu retorno essa semana. Tive ontem um feed muito positivo da coordenação, no sentido de que a turma está adiantada, de que a gente pode aí elencar um pouco mais de conteúdo. Então, em razão disso, eu fico muito satisfeito. A partir da aula de hoje, nós passaremos a trabalhar, né, 2 peças por aula, então vai ser muito importante, porque geralmente eu consigo trabalhar uma peça por bloco, então, como a gente vai ter 2 blocos de aproximadamente, né, 20 minutos, a gente vai conseguir trabalhar 2 peças por aula, isso é muito bacana. Acredito que a gente vai chegar com esse ritmo, né, que vocês me proporcionaram de trabalhar 2 peças por aula, a gente vai conseguir atingir aí a confecção de umas 18 peças ao final do período. É algo muito positivo, é algo muito bacana. Fico muito feliz, é a primeira vez, inclusive, que uma turma se dispõe, né, a gente trazer mais conteúdo que apenas uma peça em uma aula. Então, é muito importante isso para a gente, isso mostra, né, o quanto a turma está interessada, o quanto a turma está qualificada e quanto a turma está aí se dedicando para o exame de ordem, que é o nosso foco principal. Peço a vocês desculpa pela voz um pouco fanha, eu estou bastante gripado, mas não é nada que vai estragar, né, o nosso percorrer nessa quarta-feira, aí, dia 25/8/2021. Queridos, trabalhamos e exaurimos as peças de liberdade na última aula. Encerramos a confecção das peças de liberdade. Em relação às peças de liberdade, e isso é muito importante de se mencionar, existe um certo desuso em razão da audiência de custódia. Então, vejam, a audiência de custódia, que anteriormente era tida não como um dever, mas como uma possibilidade derivada do Pacto de São José da Costa Rica, hoje não se existe mais qualquer resistência, né? Os tribunais ao redor do Brasil, tanto a Justiça Estadual como a Justiça Federal, já implementaram as audiências de custódia. O regime de plantão ele tem funcionado, submetendo a pessoa flagranteada, né, em 24 horas diante do juiz para verificação dos requisitos legais. Isso é muito importante, porque as peças que nós estudamos, né, o relaxamento de prisão, né, a revogação da prisão preventiva, não, mas o relaxamento de prisão e os requisitos para a liberdade provisória, quando essa prisão derivar de um flagrante delito, é algo, ou são institutos, melhor dizendo, que devem ser verbalizados pelo advogado na própria audiência de custódia. Então, o juiz ele tem a missão, justamente na audiência de custódia, de verificar se estão presentes os requisitos da liberdade provisória, se essa prisão, porventura, for ilegal, ou se é o caso de conversão dessa prisão em prisão preventiva, lá na forma do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Lá no 313, nós temos a discriminação dos delitos que admitem a prisão preventiva, e lá no 312 nós temos os pressupostos para a sua decretação. Então, veja que, muito embora a gente precise, né, aprender, a gente precise saber as peças, né, de relaxamento, de prisão, de liberdade provisória, principalmente ter em mente os requisitos da liberdade provisória, que passam por demonstrar ao juízo a condição de primariedade do agente, ainda que não seja primário, a condição de não habitualidade criminosa, a condição de ocupação lícita, o fato do agente exercer rotineiramente, né, ocupação lícita, e ainda o fato desse agente ter residência fixa para poder ser encontrado e instado a participar de qualquer ato processual. Tranquilo, pessoal? Até aqui, então, fizemos esse levantamento a respeito das peças de liberdade. Lembramos que o relaxamento de prisão tem relação com a prisão ilegal. E hoje, qual é a nossa missão? Como eu disse,
teremos hoje já a primeira aula nesse sentido, a confecção de 2 peças. Uma peça de progressão de regime, está regulado lá no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, principalmente depois do pacote de lei anticrimes. E logo posteriormente, no segundo bloco, nós vamos trazer para vocês a peça de agravo em execução, que é o recurso cabível dentro da execução penal, e já é a nossa primeira peça, um desafio para os doutores e doutoras, que conta com peça de interposição e peça de razões. A gente vai aprender com muita calma o que é isso. Bem, quando a gente fala em estágios ou fases de aplicação da pena, nós precisamos lembrar que essas fases se dividem em fase legislativa, em fase judiciária e em fase administrativa. Vamos relembrar quais são elas e como elas funcionam? Bem, lá na fase legislativa, pergunta-se o que o legislador faz. O legislador estipula para nós condutas tidas como criminosa e comina o preceito secundário, trazendo pena mínima e máxima para aquela conduta. Então, quando a gente observa lá no artigo 213, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter consigo ou a permitir que consigo se pratique conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Estou falando para os doutores e doutoras de estupro. Lá, quando nós observamos o estupro e vemos lá um preceito secundário, salvo melhor juízo, de 6 a 12 anos, nós observamos que o legislador ele dá ao juiz um patamar mínimo e máximo para a aferição daquela conduta. Então, o que cabe ao juiz? Bem, o juiz vai precisar tirar a pena de caráter abstrato e caminhar com ela paulatinamente para o caráter concreto. Vamos repetir isso? O que o juiz faz, então? Ele tira a pena do seu caráter abstrato e leva ela para o seu caráter concreto, ou seja, o juiz ele observa as circunstâncias de cometimento do delito e chega à conclusão se ele vai ficar com 6, se ele vai ficar com 12. Esse exercício de que o juiz necessita para tirar a pena de caráter abstrato e levar a pena para o caráter concreto se chama dosimetria da pena. É o que vocês aprendem lá, salvo melhor juízo, no terceiro período, devem ter aprendido muito bem, sabem mais do que eu tenho certeza, então a gente não precisa voltar nisso com tanto detalhe, né? Mas o exercício de dosimetria da pena nada mais é, observando ali, na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do Código Penal. Nesse ponto, o juiz vai observar se a pena ela vai sair do mínimo, em razão daquelas circunstâncias ali constantes, circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, ou se ela vai ficar no mínimo. Passado essa primeira fase de análise das circunstâncias judiciais, lá do artigo 59 do Decreto-Lei 2848 de 1940, o juiz passa para a análise das atenuantes e das agravantes. Veja que nessa fase, a pena, ainda que não exista circunstâncias agravantes, mas que exista atenuantes, ela não fica abaixo do mínimo. É importante lembrar isso. E, por fim, a gente passa derradeiramente, por fim, nós passamos para a última fase da dosimetria da pena, avaliação das causas de aumento e causas de diminuição. E aí os doutores podem me perguntar, mas, professor, e a qualificadora? Bem, a qualificadora ela deve ser observada na primeira fase da dosimetria da pena, porque a qualificadora nada mais é do que uma forma especial de cometimento do delito, uma forma mais gravosa de cometimento do delito, por exemplo,
o homicídio em que o agente se vale de fogo, o homicídio em que o agente se vale de asfixia, o homicídio que o agente se vale de qualquer meio cruel. Nesse caso, nós temos uma forma especial de cometimento do delito que vai trazer para nós um preceito secundário mínimo e máximo diferente do caput. Então, perceba, enquanto no homicídio simples nós temos lá o preceito secundário de 6 a 12, lá no homicídio qualificado nós teremos o preceito secundário de 12 a 30. Então, o juiz, quando ele vai fazer o exercício da dosimetria da pena, se ele observa que de fato persiste, que de fato existe essa qualificadora, ele parte da pena em seu patamar mínimo. Então, ele inicia a dosimetria da pena com os 12 anos. Uma coisa muito importante é que lá nas causas de aumento e diminuição, a pena pode sim ficar aquém do mínimo. Perfeito, pessoal? E aí a gente dá sequência ao nosso conteúdo, lembrando que nós temos a fase legislativa, nós já aprendemos o que é. O legislador estabelece condutas e comina pena. Passamos em sequência para a fase judiciária. O que é que o juiz faz? Ele tira a pena do seu caráter abstrato e leva ela para o seu caráter concreto. E, por fim, nós chegamos na fase executiva ou administrativa. O que acontece na fase executiva ou na fase administrativa? Bem, na fase executiva ou na fase administrativa, nós estamos diante de requerimentos de tratamentos no bojo da execução penal. Quer dizer, esse indivíduo ele não está mais preso provisoriamente, ele não está mais com a sua liberdade cerceada, derivada aí de uma prisão preventiva, derivada aí de uma prisão temporária, ou, quiçá, derivada até mesmo de uma prisão em flagrante. Na fase executiva ou administrativa, o sujeito ele já está diante de uma sentença transitada em julgado, ele já está diante de uma execução penal, ele já está efetivamente cumprindo a pena que lhe foi imposta. E aí, qualquer que seja o enunciado que diga a vocês que já houve o trânsito em julgado, os doutores e doutoras precisam necessariamente guardar muita atenção àquilo que dispõe a Lei 7210, aquilo que dispõe a Lei de Execuções Penais, porque muito possivelmente, caso o enunciado nos diga que houve ali um trânsito em julgado, muito possivelmente nós vamos estar diante de um requerimento em execução penal ou de um agravo em execução, que são as duas peças que nós temos para fazer essa semana, tá? Então, vamos dar início à resolução da nossa primeira peça, trazendo para vocês o nosso enunciado, está aí na tela para vocês. Carlos foi processado e condenado com trânsito em julgado pela prática de homicídio simples, praticado na cidade de Avaré, no ano de 2016. Então, perceba que essa assertiva que merece atenção, que eu falei a vocês, a respeito de quê? Trânsito em julgado, o enunciado te diz, o enunciado te indica que houve o trânsito em julgado, comece a colocar os seus olhos na Lei 7210, na Lei de Execuções Penais, tá? No ano de 2016, tendo sido condenado pelo juiz de Avaré a pena de 6 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado. Em face de sua condição de reincidente, iniciada a execução da pena na penitenciária de Avaré, passaram-se exatos 2 anos desde o início do cumprimento da pena no regime fechado, ainda não pleiteando Carlos qualquer benefício no bojo da execução penal. Não obstante, seu bom comportamento na prisão
e a existência da vara de execução penal em Avaré. Bem, vamos então redigir a nossa peça. Nós estamos aí, e vale compartilhar com vocês um minutinho, diante de um requerimento de progressão de regime que é regulado pelo artigo 112 lá da Lei 7210, da Lei de Execução Penal, que assim nos diz: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos. Bem, gostaria de deixar claro para vocês que, a partir das alterações trazidas pela Lei 13.964 de 2019, o pacote de lei anticrimes, não mais se regula a progressão de regime pela lei de crimes hediondos, ainda que o delito seja hediondo. Veja que dentro lá do nosso enunciado, o crime em avaliação, ele não é, obviamente, de natureza hedionda. É um homicídio simples e não tem natureza hedionda. Bem, 16% da pena, se o apenado é primário, não vai se enquadrar e o crime tiver sido cometido sem violência. Também a gente está diante de um homicídio. 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa. 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa. 30% se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Perceba que aqui, em relação ao inciso 3º e 4º, existe uma divergência, porque o artigo 4º nos diz: for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Em crime quer dizer reincidência específica. Como o legislador ali se equivoca, nós temos que enquadrar o nosso apenado na norma mais benéfica, ou seja, no inciso 3º do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Tá? Vamos lá, então, para a resolução da nossa peça. Nós vamos começar endereçando a nossa peça para o juízo da execução penal da comarca de Avaré. O enunciado foi muito claro, né? Que lá em Avaré existe juízo da execução penal. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito titular da vara de execução penal da comarca de Avaré. É muito importante lembrar, pessoal, às vezes acontece muito quando eu vou corrigir as peças, que juiz não tem acento, tá? Juíza tem acento, juiz não tem acento, tá? Então, a gente vai trazer ali umas 3 linhas, colocar altos números, que esse processo de execução já existe, então a gente precisa peticionar no corpo de um processo já existente, a gente precisa direcionar qual é esse processo. E aí a gente vai saltar ali mais umas 5 linhas e vai começar a nossa peça. Carlos, já devidamente qualificado, vem no bojo da execução penal em epígrafe, com respeito e acatamento, através de advogado e bastante procurador, constituído mediante instrumento de procuração anexo, com fundamento no artigo 112 da Lei 7210 de 84, requerer progressão de regime, o que faz pelos fundamentos de fato e direito a seguir delineados. E aí nós vamos dividir a nossa peça, assim como as outras, em fato, direito e pedido. Lá nos fatos, a gente vai trazer brevemente que Carlos foi sentenciado, né, em razão da prática de homicídio simples, na forma do caput do artigo 121, deixa eu me lembrar aqui no enunciado, apenas de reclusão de 6 anos. Entretanto, já passado mais de 2 anos desde que o reeducando foi recolhido preso, na forma do artigo 112, inciso 3º, associado ao preenchimento do requisito subjetivo, consistente no bom comportamento carcerário, faz jus o apenado ou o sentenciado à progressão de regime, e aí a gente começa a trazer a questão do direito. A severa, né, a gente abre o tópico do direito, claro, a severa Lei de Execução Penal, no seu artigo 112 caput, que aí você vai transcrever o artigo 112, que nos diz que a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva
com a transferência para o regime menos rigoroso. Esse dispositivo ele traz para nós a ideia e a obrigação de observar não só a individualização da pena, mas a premissa da ressocialização. Tomando por base que Carlos já cumpriu 2 anos e que o artigo 112, inciso 3º, garante ao apenado, desde que constatado o seu bom comportamento carcerário, a progressão de regime quando do cumprimento de 25% da pena imposta, é medida que se impõe a progressão ou a transferência do regime fechado para o semiaberto de cumprimento de pena, o que abaixo se requer, e aí a gente entra dos pedidos e coloca pelo exposto, estando presentes os requisitos objetivos, você coloca entre parênteses, tempo de pena, fecha parênteses, e subjetivo, abre parênteses, bom comportamento carcerário, requer, seja o sentenciado Carlos transferido do regime fechado para o semiaberto de cumprimento de pena, termos em que pede deferimento, data advogado AB. Tranquilo, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta no bloco 2, que a gente vai precisar complicar um pouquinho e já fazer um agravo em execução. Repito, uma peça que já traz para nós o dever de uma peça de interposição e uma peça de razões. Tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Eu aguardo vocês e, mais uma vez, parabéns à turma pela disponibilidade da gente trabalhar aí até mais do que uma peça durante a aula. Um abraço.